Eu, particularmente, sou uma pessoa que muitas vezes vê posts e coisas na internet sobre a maternidade com as quais eu não me identifico. Fala, gurias! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa série Diário de uma Mãe Descabelada, que também está disponível lá no YouTube, né, no canal Fala Ariane. Quem também quiser me seguir no Instagram é @aarianemoreira ou @falariane_. Me procurem lá, porque, como vocês sabem, essa série nasceu de stories que eu fazia no Instagram e que as pessoas sugeriram que virasse podcast, e por isso eu tô aqui, então, falando e devaneando sobre as coisas que me interessam e que talvez sejam experiências compartilhadas com outras pessoas que estejam aí do outro lado. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e vamos para o nosso episódio de hoje. O nosso episódio de hoje é sobre a importância da comunidade para o exercício do maternar, para o exercício da maternidade. No último episódio a gente comentou sobre a questão da culpa materna, né, e tudo mais. Voltem lá quem quiser ouvir, tá muito bom. É o episódio que eu falei sobre essa vozinha, né, que a gente deu o nome de Irene, que é a culpa materna. E aí a gente puxou o gancho para a importância da comunidade. E o que eu tô chamando de comunidade, né? A comunidade é a nossa rede de afetos em volta da criação dos nossos filhos, a nossa rede de apoio, seja ela paga ou não, em relação aos nossos filhos. E tudo isso que a gente vive enquanto mães desejando, né, para poder fazer outras coisas além de maternar. Claro, né, que existe ali um período inicial em que a mãe e o bebê estão muito mais próximos, cada maternidade é uma maternidade, então cada mãe tem o seu desejo e a sua vontade de estar com as crianças, mas uma coisa que é inegável é que em algum momento todas nós queremos retornar para os nossos desejos, para a nossa vida, para coisas que não tenham necessariamente a ver com os nossos filhos, coisas que têm a ver com a nossa identidade, com quem a gente é. Felizmente, não precisa esperar até os 18 anos ou até a vida adulta das nossas crianças para que a gente volte a ter o nosso espaço. Até porque eu acredito, né, ainda não cheguei lá, o meu bebê tem menos de 2 anos, mas eu acredito que o maternar, ele transcende o tempo linear, o tempo da idade dos nossos filhos. Então eu acredito que eu vou maternar o meu filho até quando ele tiver, sei lá, 50, 60 anos. E acho que isso é meio inevitável. Vamos esperar para ver. Mas aí o que eu tava pensando sobre a questão da comunidade, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que muitas vezes vê posts e coisas na internet sobre a maternidade com as quais eu não me identifico. Eu já tive vergonha de falar sobre isso, né? E aí a Irene, né, falando na nossa cabeça, mas eu já tive vergonha de falar sobre isso. Quando, por exemplo, algumas mães comentam que não tem tempo nem para tomar um banho, não tem tempo nem para fazer uma comida, não tem tempo para sua higiene básica, né? Escovar os dentes, etc. Eu nunca tive essa falta de tempo para isso, desde os primeiros dias do nascimento dele. Eu sempre tive condição de me alimentar, né? Não com tanta tranquilidade, porque conforme ele foi crescendo, ele começa a pedir as coisas que eu tô comendo. Mas eu sempre tive condição de me alimentar, eu sempre tive espaço para poder descansar um pouco, dormir. Mesmo que no início eu tenha perdido muito sono, tenha passado muito tempo sozinha, aquela solidão, né, de quem amamenta no meio da noite, sozinha com o bebê. Eu fui mãe solo até mais ou menos os 5 meses dele. Mas mesmo eu sendo mãe solo no sentido da paternidade, eu sempre tive a minha comunidade, né, a minha mãe, a companheira dela, os dindos dele, que volta e meia dormiam comigo só para me fazer companhia. Em vez de me fazer companhia no momento da amamentação, estavam dormindo. Mas eu sempre tive pessoas, né? E eu acho que essa é uma das minhas grandes riquezas. Eu posso não ser tão próspera ainda de dinheiro, mas eu sou muito rica de pessoas. E eu sempre tive pessoas para me auxiliar com esses momentos de existência para além da maternidade. Eu criei essa comunidade, né? São pessoas muito importantes na minha vida, são pessoas que eu me dedico a criar vínculos com o meu filho, a criar vínculos entre si,
Eu sempre soube, e eu tenho convicção disso, que sozinha eu não conseguiria. Eu particularmente acho que nenhuma mãe consegue, mas eu acredito que ninguém consegue sozinha. Então, a comunidade, né, aquele provérbio africano que as pessoas estão sempre compartilhando de que precisa uma aldeia para criar uma criança. Uma aldeia não é simplesmente uma aldeia, né? Uma aldeia são pessoas com as quais tu construiu algum vínculo, são pessoas que tu confia que vão cuidar do teu filho e respeitar as tuas regras, não que vão cuidar como tu, porque isso é impossível também. A gente tem que parar com essa ideia de que as pessoas vão fazer as coisas como a gente faz. Não vão. Ninguém faz como a mamãe. Às vezes fazem muito melhor, e aí isso é uma dor, né, que as mães sentem. Eu, particularmente, quando eu vejo o pai do meu filho se saindo muito melhor do que eu em coisas básicas, como dar banho, dar comida, convencer ele a botar uma roupa. Eu me sinto um fracasso de mãe, de novo a voz da Irene na nossa cabeça, né? Mas aí eu lembro que é isso, né? Que essa comunidade que eu construí em volta dele, essas pessoas que ao longo do tempo eu fui permitindo estarem com ele, são pessoas que eu confio. Então, a comunidade ela é de extrema importância para o exercício da justiça reprodutiva, para que a gente possa conseguir existir e aí permitir que essa comunidade nos ajude e ter também a paciência de educar essa comunidade para as formas como a gente entende que é o ideal de criação dos nossos filhos, é de extrema importância. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, eu tinha a sensação de que a minha mãe queria muito ajudar, ficar com ele e tal. E eu lembro que eu chegava na análise desesperada, falando que ela queria roubar meu filho de mim, que eu não ia criar vínculo suficiente com ele se ela ficasse se intrometendo. Noias e mais paranoias. A voz da Irene estava assim, gritando até não poder mais dentro da minha cabeça. Não esqueçam que a Irene aqui, né, é o nome que a gente deu para a voz da culpa materna. Então, a Irene gritava assim na minha cabeça e a pobre da minha mãe só estava tentando me ajudar, né? Só estava tentando ser vovó. E eu não conseguia entender ou permitir que isso acontecesse, né? Eu ficava pensando assim, pra que ela quer me ajudar? Depois ela vai ficar dizendo pros outros que ela que criou meu filho, que ela que não sei o quê. E aí a minha analista dizia assim, tá, mas qual o problema? Mas qual o problema, né? E se tu sabe que isso não é 100% verdade, não é algo com o qual tu deveria se preocupar. E o que os outros estão pensando também não deveria ser algo que toma ou tira o teu sono. O problema é se tu acredita isso de ti, né? E aí, isso ficou me batendo por dias, até que eu comecei a soltar e permitir que a minha mãe fosse vovó, né? Fizesse o que ela queria fazer e quando eu consegui soltar, eu consegui aproveitar muito, assim. Eu consegui existir, né? Eu consegui sair de casa, consegui me dedicar ao meu trabalho. E eu tenho certeza que para ela foi importante. Então também outra coisa que me ajudou com isso foi ler sobre a importância das avós, né? Pode ser qualquer pessoa mais velha, que seja da tua confiança, que seja do teu espaço, para a criação dos filhos, assim, né? O quanto que nós, mulheres pretas, passamos para os nossos filhos, passamos para as crianças muito das nossas tradições. Então, ter o privilégio de ter a minha mãe, a companheira dela, cuidando do meu filho hoje, né, é algo de uma grandeza que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. Saber que o meu filho vai aprender com a vovó dele coisas que eu tenho certeza que eu não consigo ensinar e que talvez no futuro eu consiga ensinar para os meus netos. Então, tudo isso é muito importante. Claro que sem aquela chatice das palpiteiras, das pessoas sem noção que dão o doce quando a mãe não quer que dê doce. Então é muito importante que a comunidade também esteja sabendo da rotina dessa criança, é muito importante que a comunidade respeite a mãe, porque se a intenção é auxiliar, se a intenção é ser rede de afeto, é ser rede de apoio, a gente precisa respeitar que o cuidador principal, a mãe, o pai, enfim, a família dessa criança, sugere que seja feito, porque senão as pessoas não vão ter confiança de deixar. Então essa comunidade, ela é extensa, ela não precisa ser familiar, faz parte da comunidade da criança, a escola de educação infantil. Eu lembro que quando meu filho começou na escola, eu me martirizava muito porque eu via muito vídeo na internet sobre essa questão da creche, até que eu me dei conta de que quem sabia o que era melhor para o meu filho era eu. Quem ia lidar com os traumas dele do futuro ia ser eu. Quem ia ficar sem trabalho para ele não ir para a creche ia ser eu. Então, no fim e ao cabo, tudo ia cair no meu. Então, quem tinha que decidir se era melhor para o meu filho ir para a creche ou não, era eu, né? Então, a creche, a escola de educação infantil, ela é uma importante rede de apoio para as mulheres que têm a realidade que eu tenho, que precisam trabalhar, que precisam descansar, né? Que precisam
fazer o seu corre do cotidiano. Não necessariamente uma mãe que não trabalha não precisa da escola de educação infantil. Uma mãe que não trabalha fora, trabalha dentro de casa, né? Tem as suas questões, abre seu negócio, faz uma trança, uma unha. Então a escola de educação infantil, os SASEs. Eu lembro que quando eu era pequena eu fazia SASE, depois eu passei para os programas de Projovem. Esses programas da assistência social do turno inverso da escola são de extrema importância para que essas mulheres possam sair para trabalhar tranquilas, de que os seus filhos vão estar seguros, aprendendo alguma coisa, e não vão estar soltos, né, em casa, na rua, enfim, principalmente mães que moram em favela, que moram em vila, porque a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer com eles quando a gente não está olhando, né, quando a gente não está perto. Mesmo quando a gente está perto, pode acontecer. Essas redes de apoio públicas do Estado, né, as redes pagas, quem consegue pagar uma babá, uma cozinheira, todas elas são importantes, e todas elas fazem com que a gente possa ter uma saúde mental, com que a gente possa ter uma vida mais plena, para que a gente não fique refém da maternidade, numa sociedade que faz uso, né, dessa maternidade para a feminização da pobreza, para deixar a gente cada vez mais para trás na hierarquia social, né, de quem pode ou não pode fazer certas coisas. Então, a importância da comunidade é indescritível. A gente precisa calar a nossa sirene, educar a nossa comunidade e permitir para os nossos filhos, para a saúde deles também, que eles tenham diferentes referências, crescerem seres humanos saudáveis e cheios de possibilidades de existência. Então hoje era um pouquinho disso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês aí do outro lado que estejam ouvindo construam e consigam construir a sua comunidade, né? Consigam ter as condições que se precisa para poder fazer isso, porque também não é algo que depende só da nossa vontade. Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar. Compartilhem com alguém que precisa ouvir sobre isso. Tenham uma boa semana e que comentem, né? Me mandem lá direct sobre o assunto, o que acharam, o que não acharam. Um beijo para vocês e até a próxima semana.